O tema da prova agora seria a introdução à genética. E nesse caso, para que a gente possa entender, né, o início do estudo da genética, precisamos falar de um cidadão chamado de Gregor Mendel. Mendel foi um dos pioneiros do estudo da hereditariedade, mesmo que em sua época ele não entendesse nada a respeito de gene, DNA, não havia nada disso disponível como conhecimento ainda. E Mendel decide fazer alguns experimentos utilizando plantas da espécie Pisum sativum, mais conhecidas como ervilhas de cheiro ou ervilhas de jardim, para entender a transferência de algumas características ao longo de gerações, simplesmente por observações. E aí o Mendel observava o seguinte, que uma planta que apresentava uma determinada característica, como por exemplo flores púrpuras, como os pés de ervilha sofrem autofecundação, ou seja, uma planta de ervilha só cruza naturalmente com ela mesma, ele percebia que se um indivíduo tinha flores púrpuras, ele só dava origem a outros indivíduos que também apresentavam a mesma característica fenotípica, flores púrpuras. E quando ele observava uma planta que produzia flores brancas, e durante um certo tempo deixava essa planta se autofecundar, ele também observava a mesma coisa, que todos os descendentes dessa planta de flores brancas que se autofecundavam apresentavam a mesma característica fenotípica. Portanto, Mendel pôde observar esse mesmo feito, né, para a cor da semente, por exemplo, colocava lá, né, uma planta que só produzia sementes amarelas. Quando deixava ela se autofecundar, só produzia descendentes de igual característica. O mesmo para plantas de sementes verdes. E ele analisou a cor da semente, a textura da semente, a cor da flor, a altura da planta, que é o que nós veremos aqui como exemplo, né, de um dos experimentos de Mendel. Vários fatores foram analisados. E Mendel sempre chegava na mesma proporção. 3 características para uma característica fenotípica. E então, ele pôde suspeitar que, nesses indivíduos, em seus gametas, deveriam haver fatores que condicionavam essas características. Por exemplo, ó, ele observava que uma planta de estatura alta, quando se autofecundava, só dava origem a plantas de igual fenótipo, estatura alta. E o mesmo acontecia com plantas de estatura baixa. Agora, Mendel suspeitou que nas plantas altas deveriam existir alguns fatores que condicionavam essa característica e o mesmo ocorria com as plantas baixas. Hoje nós sabemos que esses fatores que Mendel suspeitava, né, estarem presentes nesses indivíduos, realmente estão presentes lá no DNA e são chamados de genes. Só que na época de Mendel ele não falava sobre gene, repito para você, não falava sobre cromossomo, nada disso. Ele suspeitava que deveria existir alguma coisa, algum fator que condicionava essa característica. E ele queria saber o seguinte, o que será que acontece se eu cruzar, ou seja, promover o cruzamento artificial, pegando o grão de pólen dessa planta e colocando na flor dessa outra? O que será que acontece? Será que a característica planta baixa, ela vai desaparecer ao longo do tempo? Será que ela vai ficar parcialmente inibida? Ou será que vai aparecer uma maior frequência de plantas baixas ou de plantas altas? Mendel fez alguns questionamentos. E então o que ele fez? Ele pegou, abriu uma dessas flores, coletou o pólen e fecundou a outra artificialmente, né, manualmente. E essa primeira geração, plantas altas com plantas baixas, Mendel denominou como geração P, que significa geração pura. Ou seja, por autofecundação, essa que é alta só origina outras plantas altas e o mesmo acontece com a planta baixa. Quando ele cruza essas duas vertentes puras, ele observa que na sua primeira geração, ou seja, na geração filial 1, que ele denominou de F1, apareciam 100% de plantas altas. Mendel então tirou uma conclusão, porque o mesmo resultado ele achava também quando ele cruzava plantas de sementes amarelas com sementes verdes, dava 100% da característica semente amarela. Plantas, né, de flores púrpuras com flores brancas, dava 100% de plantas também de flores púrpuras. Portanto, ele pensou o seguinte, a característica alta em relação à característica baixa é dominante, porque aparece na maioria, né, ou seja, na verdade, todos os indivíduos da geração F1. E essa outra característica que não apareceu na geração F1, Mendel denomina de recessiva. E agora, ele se questiona mais uma vez, o que será que aconteceu com os fatores que ocasionam essa característica? Será que eles desapareceram? Então Mendel permite com que a geração F1 sofra a sua autofecundação. Ou seja, ele não faz mais nada, ele deixa essas plantas se autofecundarem, se reproduzirem naturalmente como o fariam na natureza. E ele acaba obtendo uma geração F2,
ou seja, a segunda geração filial, onde ele percebe que 75% das plantas, né, após o seu crescimento, o seu desenvolvimento, mantiveram a característica dominante de serem altas, enquanto que 25% das plantas apresentavam, ou seja, voltavam a apresentar aquela característica da geração P, que seria a estatura baixa. Portanto, Mendel pode descobrir uma coisa, que, na verdade, na geração F1, os fatores para a característica baixa, não é que eles desapareceram, mas eles ficaram ocultos na presença do fator que condiciona a característica alta. Portanto, Mendel pode supor o seguinte: a planta que se apresenta como alta, o genótipo dela deveria ser Bzão, Bzão. Dois fatores dominantes para essa característica. Enquanto que de plantas baixas, Bzinho, Bzinho. Lembre-se que normalmente nós utilizamos a primeira letra da característica recessiva para denominar aqui o genótipo, para determinar, perdão, o genótipo. E aí, 100% dessas plantas altas deveriam ser heterozigotas, ou seja, tem o gene Bzão, que condiciona, no caso, né, a altura alta, ou seja, o fator Bzão, mas apresentavam também o fator Bzinho. Porém, este inibido na presença desse fator dominante, desse gene dominante. Agora, na geração F2, 75% dessas plantas deveriam ter os genótipos Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Enquanto que, no caso de 25% das plantas baixas, o genótipo Bzinho, Bzinho. E Mendel sempre obtinha a mesma proporção. A cada 3 indivíduos na geração F2 com a característica dominante, aparecia um indivíduo com a característica recessiva. Para a cor da flor, para a cor da semente, para a textura da semente, para a cor da vagem, para a altura da planta, para todas as características da ervilha, ele sempre encontrava, quando ele analisava a transferência de uma característica por vez, primeira lei de Mendel, encontrava a proporção 3:1. É aí que ele cria o enunciado da primeira lei de Mendel. Cada caráter, ou seja, cada característica de um organismo é condicionada por um par de fatores, que se separam, se segregam durante a formação dos gametas, que, por sua vez, são puros. Ou seja, né, durante a reprodução, um gameta Bzão, ele tem igual probabilidade de fecundar um gameta Bzinho ou outro gameta Bzinho aqui dessa outra planta. E a mesma coisa aqui, quando ele promoveu a autofecundação da geração F1, é o mesmo que a gente pensar Bzão, Bzinho, cruzando com Bzão, Bzinho. O que daria, no caso, 4 resultados aqui. Parecem os indivíduos Bzão, Bzão, característica, no caso, fenotípica alta, Bzão, Bzinho, outro Bzão, Bzinho, ou seja, 50% de indivíduos Bzão, Bzinho, 25% de indivíduos Bzão, Bzão, mas os 3 tipos de genótipos proporcionam o mesmo fenótipo, que seria a planta alta. E apenas 1/4 de indivíduos Bzinho, Bzinho, fazendo referência à sua proporção. Meus amigos, em genética, nós temos algumas ferramentas, né, de calcular algumas probabilidades de ocorrência de uma determinada doença ou traço genético, né, tanto em animais quanto também em humanos. E essa ferramenta ela é denominada de heredograma, que você pode chamar de genealogia, mapa familiar e para animais até mesmo pedigree, que é quando você conhece a linhagem que deu origem àquele animalzinho que você tem em sua casa, se ele tiver um certificado de pedigree, é claro. Seria pedigree, mapa familiar, genealogias, tudo se refere ao heredograma, ou seja, uma forma de você analisar as gerações de uma determinada família. E, nesse primeiro heredograma, nós percebemos que esse indivíduo do sexo masculino, casado com essa pessoa do sexo feminino, tiveram aqui no caso 2 filhas, sendo que uma delas é afetada por um determinado traço genético. Quando você percebe que no heredograma, né, que é uma forma de você analisar a transferência dessa característica atualmente, aplicando no caso a primeira lei de Mendel, quando pais normais, ou seja, que não apresentam uma doença genética ou traço em questão, tem pelo menos um filho afetado, a herança é recessiva do traço em questão e os pais obrigatoriamente devem ser heterozigotos. Para dar origem a esse indivíduo, cada um contribuiu com o gene recessivo Azinho.
Esse indivíduo aqui fica meio difícil de nós determinarmos o seu genótipo, por isso que eu vou deixar assim, azão traço, né? Porque ele pode ser tanto azão quanto azão-azinho. O que eu sei é que ele não manifesta essa mesma condição, por isso, né, eu sei que ele não pode ser de forma alguma azinho-azinho. Agora, no heredograma, quando pais afetados, como nesse esquema aqui agora, tem pelo menos um filho normal, sendo ele de sexo masculino, feminino, não importa, quando ele tem pelo menos um descendente que é normal, a herança em questão, ela é dominante, os pais são heterozigotos, e aquele indivíduo normal, certamente ele será duplamente recessivo, um homozigoto recessivo. Enquanto que, obrigatoriamente, os pais devem ser heterozigotos para produzir esse genótipo aqui no filho embaixo. Enquanto que esse indivíduo aqui, do sexo feminino, eu não consigo também determinar o genótipo dele, visto que ele tem a mesma característica fenotípica dos pais, só não sei dizer se ele tem o mesmo genótipo, uma vez que ele pode ser tanto azão-azão, quanto azão-azinho. Por isso eu deixo aqui azão traço, ok? Muito obrigado pela atenção, bons estudos!